Olá, sejam bem-vindos. Falar em educação à distância é falar de uma metodologia bastante diferente da presencial. Inicialmente, iremos tratar o tema A Desafiante Educação, contextualizando a educação à distância. Vamos começar analisando alguns fatores que marcaram a história e a evolução do ensino à distância. Vamos também entender um pouco sobre como o aluno que estuda à distância está inserido nesse contexto. A dinâmica dessa modalidade exige muita disciplina e dedicação. A autonomia do aluno tem sido um dos grandes desafios da EAD. E para desenvolver a autonomia nos estudos, é preciso considerar que cada indivíduo se encontra numa dimensão muito particular, possui habilidades e estilos muito diferentes. O primeiro passo para desenvolver a autonomia é reconhecer essas particularidades. Ao longo do curso, vamos entender como isso funciona. A educação à distância possui os mesmos objetivos e preocupações da educação presencial. Promover o conhecimento, estimular o senso crítico, formar cidadãos, possibilitar o acesso à cultura e muitos outros que se assemelham e percorrem as mesmas ideologias da educação presencial. No Brasil, a EAD foi uma alternativa estratégica e eficaz que permitiu ultrapassar as barreiras geográficas e facilitar o acesso à educação. Mas em torno desse assunto estão outras questões polêmicas. Um exemplo é a questão da distância. A primeira ideia quando falamos de distância é a ideia de uma não presencialidade. Mas a aprendizagem não adquire qualidade inferior apenas pela distância geográfica, muito menos pela diferença de tempo em que se estabelece o contato com o professor. Numa sala de aula presencial, por exemplo, quantas vezes já estivemos longe enquanto o professor ministrava uma aula? O fator distância se torna muito relativo, porque o que nos interessa é aprender. Ao professor cabe a orientação, a instrução, o plano da disciplina. Ele prepara a aula para o aluno. A partir disso, é do aluno a responsabilidade de aproveitar o conteúdo da melhor maneira. Vejamos um exemplo de aluno habituado ao ensino à distância. O aluno que é mais maduro, que é determinado, eu vou conseguir aquele diploma, eu preciso daquele conhecimento, esse é um ótimo candidato para a educação à distância. Para concluir uma pós-graduação em administração de empresas, Jorge usou todos os minutos disponíveis para aprender. Eu passei a estudar em aeroporto, passei a estudar em antessala de cliente ou de reunião. E tem uma receita para transformar qualquer lugar em sala de aula. Você se fecha em você mesmo e se concentra. Só tem que ficar ligado no teu voo para não perder o voo. O professor vai continuar realizando a tarefa de apoiar o aluno no processo de aprendizagem, mas quem decide aprender o conteúdo, quem experimenta e vivencia o prazer de aprender, é o aluno. Dessa forma, é preciso refletir sobre o que é presença, ou melhor, que presença ideal seria essa? Esse curso foi desenhado para alunos da educação à distância, então vamos limitar nossa reflexão ao caso do aprendiz. Sendo assim, o fator distância vai modificar o ambiente de estudo e o modelo de interação. E o que isso significa? O aluno que estuda à distância escolhe o seu ambiente de estudo pensando na sua preferência e na sua disponibilidade. E, claro, levando em conta o tipo de metodologia e os recursos didáticos que o curso lhe oferece. Vamos deixar isso mais claro. Acompanhe comigo. Preferência e disponibilidade. Onde e quando se vai estudar? Em casa ou na escola? Qual o melhor horário para estudar hoje? Posso ouvir a aula enquanto pratico uma atividade física ou enquanto sigo para o trabalho? E quanto à metodologia e recursos, o que é necessário para estudar? Preciso de conexão à internet ou apenas um computador? Preciso visitar a biblioteca? Ou o material que tenho disponível atende às minhas necessidades sobre o assunto que vou estudar? Você pode observar que são diferentes as respostas a essas perguntas, pois diferentes são as preferências de estudos dos alunos da EAD. A partir das respostas obtidas, o aluno pode adaptar a rotina de estudos à sua realidade. A metodologia de algumas instituições utiliza recursos como livros, videoaulas, audioaulas e o ambiente virtual de aprendizagem. Talvez o espaço onde a interação tenha a maior significância, porque, como veremos logo mais, alguns estilos de aprendizagem precisam de muito mais contato através de recursos como esses. Concluindo a questão de tempo e espaço, em um ambiente presencial, vários são os fatores que podem comprometer a qualidade da aula.
Há dias em que se está mais cansado, outros em que a distração é mais frequente. Às vezes, o método do professor não agrada. Então, a distância serve apenas para identificar a separação geográfico-temporal. E essa distância define um cenário muito propício para a aprendizagem. A ausência física de um professor, o estilo de comunicação e as formas de encontro funcionam como estímulo para o aluno. A EAD favorece a formação de bons hábitos à medida que exige planejamento, autonomia, responsabilidade e gerenciamento do tempo. Qualidades que contribuem não apenas com os estudos, mas também com o mercado de trabalho, que passou a exigir profissionais com perfis mais dinâmicos, multidisciplinares e proativos. A EAD também acompanha a evolução da sociedade do conhecimento, os avanços da tecnologia e dos sistemas de comunicação e informação. Através da educação à distância, é possível alcançar uma grande e diversificada parte da população, que antes não tinha acesso à educação, oferecer flexibilidade, permitindo que você, aluno, estude no momento mais conveniente e oportuno. A EAD favorece acessibilidade e permite atender a todas as pessoas de acordo com as necessidades de cada um. Permite interagir com pessoas das mais diferentes culturas e regiões do país. Uma realidade, de fato, diferente do ensino presencial, concordam? A oportunidade para aprender é muito mais ampliada. Junto com essas inúmeras vantagens estão os desafios da educação à distância brasileira. Apesar do crescimento, ainda há preconceitos e resistências acerca da modalidade à distância. No Brasil, alguns fatores de ordem cultural, tecnológica e operacional contribuíram para impedir o progresso e a massificação da modalidade. No momento, faço questão de indicar o problema de ordem didática, representado pela educação tradicional e o seu modelo de dependência e necessidade de presença física. A educação tradicional configurou uma cultura de transferência e não uma cultura autônoma de pesquisa e de questionamentos. Aí está o motivo de muitas pessoas não se adaptarem à metodologia de ensino da EAD. Aprendemos que sem um professor não se aprende e sem a rotina da escola não se estuda. É uma questão cultural que pode ser transformada à medida que mudamos o nosso comportamento. Uma mudança que vai desde a própria adequação às novas tecnologias, ou seja, aprender a tirar o melhor proveito de uma rede de relacionamentos, por exemplo, passando pelo reconhecimento dos estilos de aprendizagem e pelo desenvolvimento da autonomia do aluno. É por isso que o professor passa a assumir um papel diferente na sociedade do conhecimento, o papel de facilitador da aprendizagem. E o aluno também se reveste de uma nova postura, a de aprendiz autônomo. O aprendiz assume que é responsável pela sua aprendizagem e desempenho no processo. A autonomia é uma qualidade indispensável para os estudos à distância. Desenvolver a autonomia não é tarefa fácil. Para alcançar a autonomia nos estudos é necessário persistência. O primeiro passo é buscar a resposta sobre o que precisa ser melhorado. Quando o estudante faz essa descoberta, aprende com mais facilidade, porque sabe a razão pela qual está aprendendo. Vejam o que o humanista Carl Rogers retrata no livro Liberdade para Aprender. Libertar a curiosidade. Permitir que as pessoas assumam o encargo de seguirem novas direções ditadas por seus próprios interesses. Desencadear o senso de pesquisa, abrir tudo à indagação e à análise. Reconhecer que tudo se acha em processo de mudança. De tal contexto, emergem verdadeiros estudantes, aprendizes reais, cientistas, eruditos e profissionais com capacidade criadora. Assim, busque reconhecer suas reais e verdadeiras necessidades e explore você mesmo as suas dúvidas, os seus questionamentos. A educação à distância cresce, isso é fato, e a tendência é que as pessoas se ajustem ao processo, umas mais rápido que outras. Com a EAD, é provável que aconteça o mesmo que aconteceu com o uso dos computadores. As pessoas tiveram de se adaptar e aprender a utilizar. Nesse processo, essas pessoas estavam conscientes do seu papel, o de aprender. O ensino com conteúdo de qualidade, com ambientes dinâmicos, tutores preparados, são elementos importantes, mas é o aprendiz autônomo quem fará a diferença, sendo capaz de revelar os mitos que ainda resistem na EAD. Sendo assim, nada melhor que começarmos a entender como aprendemos para depois aprender a desenvolver a autonomia na EAD. Vejamos então as teorias e os processos de aprendizagem.
Intuitivamente, sabemos o que é aprender. Com a maturidade, realizamos muitas tarefas automaticamente e sequer nos damos conta de que aprendemos a todo instante. Aprender significa adquirir conhecimento, instruir-se, adquirir habilidade prática e compreensão. O homem vive em constante aprendizagem. Aprende com as descobertas, com os erros e os acertos, aprende pelo ensino, pela observação, pela utilização de recursos tecnológicos. Veja que interessante a forma como esses autores trataram a questão da aprendizagem. A aprendizagem acontece quando provocamos uma mudança de comportamento relativamente estável, resultante da prática. A expressão relativamente estável quer dizer mudança comportamental mais ou menos permanente. O termo prática pretende significar o treinamento formal e as experiências que escapam ao controle. O processo da aprendizagem não pode ser observado diretamente. Deve ser inferido a partir das mudanças comportamentais. A aprendizagem ocorre na dimensão individual do sujeito. Ela se processa a partir da classificação que damos aos objetos, às situações, às experiências e ocorre como resultado da interação de processos internos com o mundo exterior por meio de estímulos visuais ou auditivos. Embora a aprendizagem ocorra numa dimensão particular, ela é produto de uma interação. Inúmeras foram as experiências desenvolvidas com o intuito de decifrar o modo como se processa a aprendizagem. Diversos são os princípios que explicam o processo de aprendizagem. Eles têm a sua importância, mas não é o nosso propósito no curso. Nessa etapa, principalmente, pretendemos identificar e reconhecer que existem diferenças no aprendizado. Dentre tantas experiências relevantes, de modo a simplificar os estudos experimentais e suas leis, duas orientações são utilizadas para explicar a aprendizagem. São elas as teorias de condicionamento e cognitiva. A teoria do condicionamento considera que a aprendizagem é consequência do comportamento. Aprendemos quando criamos um hábito, quando praticamos e repetimos. A teoria cognitiva define que a aprendizagem é resultado da interação entre o sujeito e o mundo exterior. Aprendemos a partir da abstração, das nossas vivências, relacionando ideias e conceitos, utilizando recursos como memória e atenção. Mesmo assim, não há como assumir uma única teoria como verdadeira. Na proposta dos cognitivistas, o processo de organização das informações e da interação pode ser definida de duas maneiras. A primeira, chamada de aprendizagem mecânica, e a segunda, de aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica é arbitrária. É o que acontece quando se decora um texto. Embora seja possível reproduzir o conteúdo, não é possível compreendê-lo nem fixá-lo por muito tempo. Na aprendizagem significativa, acontece o contrário. Há uma tendência em reunir e relacionar conceitos já existentes em busca da compreensão e da assimilação de um conteúdo. A proposta do nosso curso é um exemplo de aprendizagem significativa. Reconhecendo as suas habilidades, você poderá relacioná-las e transformá-las em um modelo de estudo que atenda às suas necessidades. Uma abordagem bastante interessante e que vem sendo amplamente discutida no âmbito da EAD é a abordagem humanista. Para os humanistas, o indivíduo é considerado em sua totalidade. Os humanistas consideram aspectos como percepção, motivação, objetivos de vida, criatividade, solidão e autorrealização. Defendem que o aluno é capaz de autoconduzir-se diante de um ambiente propício e de um acompanhamento que valorize esses aspectos. Depois de conhecer os eixos principais que orientam as teorias da aprendizagem, vamos conhecer como esses conceitos são aplicados na EAD. O novo perfil da sociedade do conhecimento influenciou a maneira de perceber o mundo, então influenciou também a maneira como aprendemos. O modo de reconhecer a informação contribui para identificarmos os estilos de aprendizagem. Já sabemos que o aprendiz na EAD está imerso numa realidade muito diferente do modelo presencial. Vimos também que aprendemos por meio de estímulos visuais e auditivos, e desse conjunto que se tomam as condições para o aprendizado na EAD. É nesse contexto que nasce a questão da valorização, da identificação, do interesse e das afinidades.
ou seja, da maneira como você, aluno, se sente estimulado, motivado e interessado. Nem sempre estabelecemos uma relação de afinidade em todas as disciplinas. Mesmo assim, somos capazes de definir a melhor maneira de se aprender e aproveitar o conteúdo. À medida que você reconhece os aspectos que permeiam a sua forma de aprender, fica mais fácil e mais prático reconhecer os recursos que melhor se adaptam ao perfil, se através de um texto, de uma imagem estática ou animada ou de um som, e até mesmo desse conjunto. Os recursos são diversos. Tudo isso está ligado à sua maneira de perceber, assimilar e interpretar. Se os estímulos do modelo presencial eram oferecidos através de livros, apostilas e longos discursos do professor, na educação à distância ampliam-se as possibilidades através dos recursos midiáticos que você usa. Assim, novos hábitos e novos comportamentos vão surgindo como forma de adaptação. Torna-se necessário desenvolver competências para saber utilizar os inúmeros recursos presentes no dia a dia e evitar as distrações digitais. Precisamos entender que, nesse contexto, existem forças, habilidades e competências a serem potencializadas e fraquezas que precisam ser transformadas. Além das teorias, da nova postura e do comportamento diante das novas tecnologias, os aspectos psicossociais também exercem influência na aprendizagem. Um dos aspectos principais é o das relações interpessoais. As relações interpessoais afetam diretamente o aprendizado na EAD. O homem, em sua natureza gregária, utiliza-se de estímulos para transmitir informação ou expressar a sua opinião. Temos ainda os efeitos da relação entre facilitadores e aprendizes e dos próprios aprendizes. Essa relação dá sentido para promover a manutenção do grupo como unidade capaz de proporcionar aprendizagem de forma independente e colaborativa. Cada um tem um modo de aprender, um processo individual e interno, e que influencia a formação de habilidades, competências pessoais. Sendo assim, chegou o momento de conhecermos algo mais sobre estilos de aprendizagem. Os diferentes estilos de aprendizagem partem da premissa de que cada indivíduo tem um ritmo próprio e um modo específico para aprender. O processo de aprendizagem está associado, portanto, às características individuais e os fatores de influência naturais. Reconhecer o seu estilo é fundamental para definir uma estratégia eficaz de aprendizagem. Você pode fazer isso considerando competências e habilidades individuais, tendências que influenciam a sua maneira de aprender. Diversos autores teorizaram a questão dos estilos de aprendizagem. Importante destacar que há ramos de abordagens distintos. Alguns estudos se aprofundaram no objeto que define a maneira como cada pessoa pensa e responde às informações que recebe, e outros estudos reuniram informações que explicassem os recursos que uma pessoa utiliza para aprender. E todos deram ênfase à distinção de 3 aspectos no âmbito dos estilos de aprendizagem: estilo, habilidade e estratégia. Entende-se por estilo um modo particular de realizar ou executar uma tarefa. São modos de comportamento. Habilidade quer dizer aptidão, capacidade inata para algo. Já a estratégia entende-se por aplicação eficaz dos recursos de aprendizagem. Vale destacar algumas teorias importantes que deram forma ao conhecimento sobre estilos de aprendizagem. Richard Felder define estilos de aprendizagem baseados em habilidades e preferências individuais. Ativo e reflexivo. Classifica a maneira como as pessoas processam determinadas informações. Os ativos aprendem fazendo, enquanto os reflexivos aprendem reservando um tempo para pensar antes de executar. Sensorial e intuitivo é o modo como se percebe a informação. Pessoas com esses estilos utilizam os recursos como reflexão e memória para captar uma informação. Indutivo e dedutivo é a forma como preferem organizar a informação. Os indutivos preferem iniciar de situações específicas e estabelecer relações com casos reconhecidos como verdadeiros, e só depois chegar às conclusões. Os dedutivos preferem começar com princípios e regras gerais e então deduzir as consequências e as aplicações. Visual e verbal define o modo de captação da informação.
Para o visual, ocorre preferencialmente a partir de imagens, como por exemplo, figuras, gráficos e esquemas, enquanto os verbais, a informação é obtida por meio de palavras escritas ou faladas. Sequencial e global é a maneira como os indivíduos compreendem a informação. Os sequenciais preferem a linearidade, com início, meio e fim. Os globais compreendem melhor quando têm a noção do todo que constitui a informação. Outra abordagem é definida por Alonso e Galego. A sua teoria de estilos de aprendizagem toma como base de estudos as experiências passadas e vivências atuais de um sujeito. São eles o ativo, o reflexivo, o teórico e o pragmático. O ativo aprende a partir da própria experiência, sente-se motivado com novas tarefas. O estilo reflexivo aprende analisando dados, números ou fatos, estuda, reflete e analisa. O estilo teórico tem raciocínio lógico, aprende baseado em teorias e princípios, estrutura todas as informações e conclui a sua reflexão. E, finalmente, o pragmático, que aprende testando, experimentando para ter certeza. Recorda-se que aprendemos através de estímulos e emoções? Baseado nesse pensamento, que especialistas da programação neurolinguística trabalham com formas de percepção para definir os estilos de aprendizagem. Para esses estudiosos, os sentidos auxiliam a maneira de aprender. Eles classificam 3 formas de percepção das informações: o visual, o auditivo e o sinestésico. Nós também podemos lançar mão desses recursos para identificar a maneira como melhor aprendemos. Vejamos então os 3 modos de percepção. Como eles são definidos? O visual aprende melhor quando faz o uso do canal visual. Vendo o texto ou uma imagem, por exemplo, ele estabelece uma relação com aquilo que vê e armazena melhor e mais rapidamente a informação. Já o auditivo aprende quando recebe estímulos através do som. É assim que ele absorve melhor as informações. O sinestésico é aquele que se utiliza de recursos dirigindo a atenção às sensações provocadas por movimentos ou situações. Prestam atenção aos movimentos físicos de quem fala ou guardam as sensações e associam ao que está acontecendo. O ideal seria utilizar todos os recursos de modo combinado, mas a realidade é que alguns predominam mais que outros. Sobre as teorias que acabei de comentar, é importante que você, aluno, entenda que cada característica é um indicador que vai ajudá-lo a definir o seu próprio perfil de aprendizagem. A EAD possibilita a oferta de inúmeros recursos didáticos que contribuem para que o aluno amplie a sua gama de possibilidades para aprender. O aluno precisa direcionar as aplicações e recursos disponíveis de modo a contribuir com o processo de aprendizagem. Reconhecendo os próprios estilos de aprendizagem, fica mais fácil para criar suas próprias estratégias de aprender. Mas antes de falar disso, precisamos entender um pouco mais sobre o que é autonomia. O conceito de autonomia é analisado em diversos sentidos e aspectos. Você já deve ter ouvido falar sobre autonomia relacionada a assuntos da política, da filosofia, da pedagogia e até mesmo da psicologia. A autonomia que iremos tratar é a autonomia na aprendizagem aplicada à educação à distância. A autonomia como capacidade de se autogovernar, como habilidade para estabelecer limites e definir critérios que auxiliem no processo de aprendizagem na EAD. A autonomia aplicada à educação explica o sentido do aluno ser responsável pelo planejamento, pela autodireção e pelo controle da sua aprendizagem. Piaget, um dos mais importantes pesquisadores da educação e da pedagogia, defende 2 aspectos da autonomia na educação. O primeiro é relacionado à autonomia moral, baseado na importância de interpretar aspectos e possibilidades que indiquem o caminho mais adequado, inclusive na aprendizagem. E o segundo aspecto é relacionado à autonomia intelectual, como capacidade para desenvolver opiniões próprias. Veja o que é autonomia na visão de Gaston Pinault. A autonomia na educação significa a capacidade que o sujeito tem de tomar para si sua própria formação, seus objetivos e fins. Isto é, tornar-se sujeito e objeto de formação para si mesmo. Essa capacidade do sujeito de tomar para si,
Amplia o seu poder como estudante e o conduz a uma inquietação do saber, a necessidade de interrelacionar conceitos, de experimentar, de buscar a compreensão e de compartilhar o que se aprende. A autonomia rompe com o paradigma das respostas prontas, dos métodos convencionais e da postura passiva. Aprende-se produzindo. Paulo Freire aborda o conceito de autonomia como capacidade do aprendiz transformar o que lhe foi ensinado, construir e reconstruir. Sendo assim, tornar-se consciente do sentido da autonomia é o primeiro passo para construí-la. Vamos entender quem é o aprendiz autônomo. Na visão humanista, as pessoas são capazes de modificar atitudes e comportamentos. Utilizando seus próprios recursos, elas são capazes de criar, transformar, direcionar, traçar metas, reconhecer desejos e expectativas. Esses recursos formam um conjunto de atitudes que auxiliam a construção da autonomia na aprendizagem. O aprendiz autônomo reconhece o prazer de aprender e a sua liberdade para aprender. Sendo assim, adota uma postura que o leva a alcançar tal objetivo. Falamos da autonomia como ideia de responsabilidade sobre a própria aprendizagem, autonomia como conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e aplicadas à autoaprendizagem. Falamos também da autonomia psicológica, entendida como capacidade para modificar atitudes e desenvolver habilidades. Então, podemos falar ainda da autonomia como atitude para escolher materiais e tecnologias mais afinados ao seu próprio estilo de aprendizagem. A autonomia na aprendizagem começa de um processo de construção individual, integra dimensões cognitivas e afetivas do indivíduo e, a partir das relações com o grupo e das interações, parte para o social, inclusive na dimensão virtual. O aprendiz autônomo participa, colabora, interage com o grupo, permite construir novos saberes, reconhece que precisa desenvolver e aprimorar habilidades e tomar decisões. Os níveis de autonomia variam de uma pessoa para outra. Há um vasto conjunto de comportamentos possíveis no contexto da aprendizagem e do uso das estratégias para desenvolver a autonomia. O aprendiz autônomo cria as suas próprias estratégias e avalia seus comportamentos. A autonomia exige motivação, exige que o sujeito reconheça quais as suas reais necessidades, quais os seus valores e suas crenças. Considera as suas experiências passadas de aprendizagem para melhorar o que for necessário. Tudo isso é um processo de adaptação. A memorização, a inferência, o planejamento, o controle e a autoavaliação são estratégias essenciais para a autonomia de qualquer aprendiz. O processo de interação em grupo torna-se muito importante enquanto estratégia, porque aprendemos com o outro e com o grupo. Por isso, conversas interativas estimulam, motivam e facilitam o desenvolvimento da autonomia. O aprendiz autônomo busca e propõe conversas inteligentes. Ele aproveita o tempo para aprender. Ele precisa aprender de modo prazeroso e, por isso, busca estabelecer uma sintonia com o grupo e com os recursos midiáticos. O aprendiz autônomo demonstra um forte interesse em ser aprendiz. Ele reconhece que precisa aprender, exercitar, criar hábitos e adotar comportamentos que o ajudem a alcançar a autonomia e, logo, o melhor desempenho nos estudos. Nesta última parte da nossa aula, analisaremos como melhorar o desempenho nos estudos. Agora chegou o momento de colocar em prática tudo o que foi apresentado. Lembre-se, o importante é que cada pessoa identifique em quais situações o seu desempenho é melhor e quais recursos podem ser utilizados como ferramentas de apoio à aprendizagem. Para isso, é importante se observar. Veja como você utiliza seu tempo para os estudos, faça apontamentos. Daqui para frente, como você gostaria de se comportar nos estudos? O que você precisa para atingir o resultado esperado? Quais recursos podem ser aproveitados? O que precisa ser modificado? Esqueça o pouco tempo disponível. Dedique-se a reconhecer os seus pontos fortes que precisam ser preservados e os pontos fracos que precisam ser transformados. Assim, você já começa a definir os instrumentos para o seu estudo. Não guarde toda a sua reflexão mentalmente. Registre tudo em um papel. Estabeleça um propósito, faça um contrato com você mesmo. A disciplina será uma importante aliada na sua trajetória de aprendiz.
É muito importante que você esteja consciente do seu estilo de aprender, da maneira como você se sente mais à vontade para aprender e quais os recursos lhe chamam mais atenção. Lembre-se, cada um tem um ritmo próprio. Aproveite aquele dia em que você acordou inspirado e com atenção redobrada. Nenhum estilo é absoluto. Os estilos que apresentamos servem para indicar as características e qualidades individuais. Você pode reunir aquelas que mais parecem com você. Mais que os nomes das teorias e as suas classificações, nessa fase, o importante é identificar as características para definir a melhor estratégia. Por exemplo, se você é do tipo que aprende fazendo e precisa do estímulo visual, ou seja, se adapta melhor quando são fornecidos esquemas e gráficos, tenha em mãos papel e caneta. Crie seu próprio esquema. Um texto complicado pode transformar num esquema de fácil compreensão. Esse recurso pode ajudar bastante na hora de revisar um conteúdo. Risque, rabisque, marque, seja no papel ou em arquivos virtuais. Prepare seus próprios resumos. Acompanhe e controle o que você está fazendo. Organize fichas, controles de avanço e de assimilação de conteúdo. Sinta-se à vontade para fazer os ajustes necessários até que um novo comportamento seja apreendido. Se você tem um perfil ativo, participe dos fóruns e motive as pessoas a participar. Faça pesquisas na internet, compartilhe e troque informações. Enquanto estuda ou pesquisa, converse com você mesmo. Faça perguntas como, por exemplo, não entendi isso, o que quer dizer? Registre suas novas ideias. Se você é do tipo que prefere analisar dados e gosta de refletir, mantenha-se informado, faça pesquisas na internet, colete informações, organize, escreva sobre elas. Se você aprende melhor enquanto ouve, não dispense um arquivo de áudio, pesquise. Na internet você tem notícias, entrevistas e debates em podcast. Aproveite para ouvi-los nos minutos de folga. Repito, as características descritas nos estilos de aprendizagem servem como indicadores para auxiliar na identificação da maneira que você recebe, processa ou retém a informação. Observe que existem muitas combinações possíveis para definir o seu perfil. Só nestes exemplos que eu acabei de citar, eu misturei características de estilo, percepção e habilidade. Hoje, você pode querer utilizar um recurso visual. Logo mais, pode optar pelo auditivo. Ninguém é só visual ou só auditivo. Aproveite! A EAD permite que você utilize vários recursos juntos. O importante é aprender, como é o exemplo das videoaulas desse curso. Reunindo todas as suas qualidades e reconhecendo as características do seu estilo de aprendizagem, é hora de organizar o tempo. Enquanto você participa de um curso, existem prazos a cumprir, certo? Quando você inicia um curso, você recebe uma sugestão de calendário para a realização das atividades. Nele, encontram-se as indicações dos momentos presenciais obrigatórios, datas de prova e de recebimento do material didático. Sugere períodos de estudos das disciplinas e da realização de atividades acadêmicas. Experimente seguir as orientações do calendário. Ele foi desenvolvido para você, para que você não se sobrecarregue de atividades e também como forma de garantir o cumprimento das tarefas obrigatórias. Lembre-se, estudar precisa ser uma atividade prazerosa. Se você estiver nervoso ou preocupado porque percebeu que a realização da prova está se aproximando e você ainda não manteve contato com o material ou está atrasado demais com o conteúdo das disciplinas, dificilmente você estará preparado para a prova e não conseguirá transformar o estudo numa atividade agradável. Utilize o calendário para criar uma rotina inteligente de estudos. A qualidade do aprendizado depende de você. Mantenha o cronograma em dia, revise e faça ajustes quando achar necessário. É apenas uma sugestão. Você pode, inclusive, preparar o seu próprio calendário, definir os seus estilos de dias, aproveitar momentos de maior disposição ou mesmo adequar a sua rotina de trabalho. Aprender com qualidade não é estudar tudo de uma só vez. Aprender exige pesquisa, contato, reflexão e revisão. Crie padrões de qualidade para o seu estudo. Mantenha contato com o professor tutor. Faça as perguntas certas, dê o primeiro passo, estimule a conversa. Seja mais independente, pesquise antes de perguntar. Isso também é aproveitar o tempo e ampliar as possibilidades do conhecimento. Descubra, crie oportunidades de aprender. Pesquise antes, durante e depois. Quando você perceber que determinado assunto não está claro, revise-o o quanto for necessário.
volte às unidades anteriores. Pare no meio do texto e busque respostas para suas dúvidas. Mas não se esqueça do seu objetivo. Não perca tempo porque uma propaganda da internet lhe chamou a atenção. Esclareça a dúvida, volte e continue o encadeamento de ideias. Defina metas e objetivos claros para cada dia de estudo. Se algum tema diferente daquele que você estuda surgir, guarde, anote num papel e, no momento oportuno, volte àquele assunto que lhe interessou. Tome nota dos seus avanços, observe quais os modelos você adotou e que trouxeram satisfação e resultados produtivos. No ambiente virtual, aproveite a interação, participe, faça pesquisa, socialize a informação, construa boas relações com as pessoas do grupo, reflita sobre o tema, problematize, argumente, exponha pontos de vista, seja criativo, compartilhe experiências e sentimentos, ouça o outro, motive, faça parte do grupo. Antes de enviar uma pergunta, verifique se ela está realmente bem estruturada para que o professor tutor possa compreendê-la e retorne uma resposta que atenda às suas expectativas e esclareça a sua dúvida. Adequando os recursos pessoais e tecnológicos, experimentando, mantendo a frequência regular para formar o hábito e a disciplina, você está preparado para a mudança. Está pronto para gerenciar o aprendizado autônomo. O resultado desse processo, inicialmente, será a representação de um novo hábito, uma mudança de comportamento. Quando você mantiver o verdadeiro domínio sobre os seus hábitos, sobre as suas novas atitudes e habilidades adquiridas, aí sim, você atingiu a verdadeira aprendizagem e desenvolveu a sua autonomia nos estudos. A aprendizagem é o resultado do esforço e da dedicação do indivíduo. Estimule a sua nova atitude, crie um novo hábito, adote um novo comportamento e adquira um novo aprendizado como mérito do seu esforço e dedicação. Nas dicas de estudo de hoje, recomendo alguns sites que abordam temas importantes na educação à distância. Pode lhe acrescentar muito uma visita ao site da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Já no site Escola.net, possui uma sala de leitura em educação continuada. Vale a pena conferir a linha do tempo que mostra a evolução da educação à distância, disponível no site DIPTI. E, finalmente, para avaliar o seu estilo de aprendizagem, confira o questionário Rane Alonso de estilos de aprendizagem. E bons estudos!